Meu irmão, Nick, de 26 anos, está saindo com a Riley, de 28, há alguns anos. Ela e eu fomos juntos para a faculdade e temos sido muito bons amigos desde então. Foi assim que ela conheceu o Nick. Ele foi quem entrou em contato com ela e iniciou uma conversa nas redes sociais, depois de tê-la visto em algumas das minhas fotos, e ela decidiu sair com ele. Pelo que me lembro, eles estão juntos há quase 5 anos. Enquanto isso, minha esposa e eu estamos juntos desde o ensino médio. Na semana passada, nos casamos. Mas, é claro, Nick não suportava o fato de que um dia inteiro seria totalmente sobre mim e minha esposa, então ele decidiu fazer com que meu casamento também fosse sobre ele, pedindo a Riley em casamento na frente de todos os nossos convidados na recepção. E, claro, ele não havia discutido isso comigo ou com minha esposa, então foi uma surpresa total para todos nós. Todo mundo sabe que é bastante antiético e estranho pedir alguém em casamento no casamento de outra pessoa sem sequer obter seu consentimento. Mas eu sabia que ele estava fazendo isso de propósito para me provocar. Ele adora atenção e sempre está competindo comigo por alguma razão, então isso não foi surpreendente. Eu decidi ficar em silêncio porque não queria arruinar o casamento reagindo imediatamente fazendo uma cena, e minha esposa também decidiu fazer o mesmo. Esperamos a resposta de Riley, e o karma veio instantaneamente, porque, após alguns minutos realmente intensos de silêncio, Riley se afastou dele e começou a caminhar em direção ao palco para pegar o microfone. Todos ficaram realmente confusos, especialmente Nick, e eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mas então Riley começou a falar e, antes de qualquer coisa, olhou para mim e minha esposa e nos disse que estava genuinamente arrependida por fazer aquilo no nosso casamento. Ela havia planejado esperar até depois que nos casássemos porque realmente não queria criar nenhum drama, mas, já que meu irmão a colocou em uma posição tão difícil, ela teria que revelar toda a verdade para todos. Então, depois de se desculpar conosco, ela soltou uma bomba, dizendo que sabia que aquilo tudo era apenas um show porque Nick, na verdade, estava traindo ela nos últimos meses e ela descobriu isso exatamente uma semana antes do nosso casamento. Não estou brincando, houve um silêncio absoluto depois disso porque ninguém sabia como reagir, incluindo eu e minha esposa. Foi um escândalo absoluto e piorou quando Riley continuou falando e disse que tinha encontrado um monte de mensagens no telefone dele que ele estava trocando com uma de suas colegas de trabalho. Ela sabia que eles estavam tendo um caso há vários meses. Quando descobriu, ela quis confrontá-lo imediatamente. Mas depois pensou em mim e se absteve de fazer qualquer coisa que pudesse causar drama porque sabia que Nick era o maior buscador de atenção do planeta e estaria disposto a fazer qualquer coisa para se certificar de que estava no centro das atenções, mesmo no dia do meu casamento, porque ele estava constantemente competindo comigo. Uma das razões mais importantes pelas quais ela não o confrontou sobre a infidelidade na semana anterior ao casamento foi porque ela estava ciente de que ele adoraria essa oportunidade de cair do céu para fazer tudo ser sobre ele. Na semana anterior ao dia do casamento, ela não queria dar a ele essa satisfação, então manteve silêncio. Ela anunciou que sempre soube que Nick me odiava e agora finalmente tinha descoberto por quê. Ela disse que era principalmente por insegurança e ciúmes, porque ele era inerentemente um perdedor, e revelou que, mesmo quando passavam um tempo juntos, ele frequentemente falava mal de mim para ela. Era cansativo ter que lidar com alguém assim, já que se sentia como se ele me odiasse, mas ainda estivesse estranhamente obcecado por mim. Apesar de tudo isso, ela tinha passado os últimos 5 anos de sua vida com ele, completamente leal e dedicada a ele, e nada disso significou nada para ele, razão pela qual ele a traiu. Ela anunciou que tinha planejado terminar com ele, desaparecendo completamente de sua vida sem dizer uma palavra, alguns dias depois do casamento. Mas ele tinha decidido surpreendê-la com essa proposta, e agora ela não tinha outra opção a não ser contar a todos a verdade, porque não ia dizer sim depois de tudo que tinha descoberto. Além disso, ela não achava que importasse se dissessem sim ou não, porque estava bastante certa de que ele só estava propondo o casamento porque queria fazer desse casamento algo sobre ele mesmo. Ele realmente não a amava nem nada, e ela tinha certeza de que não o amava mais também. Então, ela o chamou de o maior perdedor que ela já teve a desgraça de conhecer em sua vida. E, depois de terminar seu discurso, ela se virou para mim e minha esposa, caminhou até nós para nos abraçar e parabenizar antes de sair dramaticamente do casamento.
Tenho que admitir que foi bem legal, só faltou ela soltar o microfone. Depois que ela saiu, as pessoas perderam completamente a cabeça. Nick, obviamente, foi atrás dela, sim, que se recuperou do choque do que tinha acabado de acontecer, porque tenho certeza de que deve ser bem vergonhoso ser exposto assim. Meus pais foram atrás dele porque, bem, ele é o querido filho de ouro deles. Então, por que não? O resto dos convidados estava bastante confuso e todos imediatamente começaram a falar sobre o que tinha acabado de acontecer. Então, as damas de honra e os padrinhos assumiram o controle da situação e começamos a servir o almoço para poder terminar todo o evento o mais rápido possível, porque praticamente tinha se transformado em uma novela naquele ponto. Por um lado, minha esposa e eu estávamos um pouco decepcionados que nosso casamento não tivesse saído exatamente como planejado, mas, por outro lado, também estávamos rindo porque definitivamente seria um casamento para todos os outros lembrarem. Quer dizer, alguém para animar um casamento custa uma fortuna, e meu irmão nos proporcionou entretenimento de graça. De qualquer forma, nem me passou pela cabeça que meus pais tentariam me envolver nisso, porque eu realmente não tinha nada a ver com nada disso. A única forma em que eu poderia estar envolvido era porque aconteceu no meu casamento, o que é uma razão bem estúpida para me arrastar para essa confusão. Mas eles decidiram usar isso contra mim, junto com o fato de que Riley e eu somos bons amigos, e realmente somos. Ela também se dá muito bem com minha esposa e mantivemos contato desde o fiasco do casamento. Mas não vejo como é justo me pedirem para tentar falar com ela para que dê outra chance a ele. Para ser honesto, nem acho que Nick mereça outra chance, porque ele estava traindo, e isso é praticamente imperdoável. Além disso, ele também decidiu pedi-la em casamento, e isso deve ter sido realmente insultante, porque ele não estava propondo o casamento porque realmente a amava, só estava fazendo isso para chamar a atenção. Seja lá o que ele tenha feito, foi muito baixo, e, apesar disso, meus pais esperavam que eu falasse com Riley e a convencesse a pelo menos falar com Nick ou até mesmo a convencesse a perdoá-lo. Eles começaram a me pressionar literalmente no dia seguinte ao casamento, sem nem me dar a oportunidade de aproveitar minha vida de recém-casado. Mesmo depois de eu dizer que não faria nada disso, eles começaram a discutir com amigos, dizendo que, já que isso tinha acontecido no meu casamento, era minha responsabilidade como anfitrião consertar as coisas, o que nem fazia sentido. Eu até os bloqueei para que não pudessem me contatar, mas eles começaram a usar telefones descartáveis e contas falsas em redes sociais para continuar tentando me alcançar. Depois de um tempo, isso começou a me irritar e eu não pude mais ignorar. Então, ontem à noite, decidi contatar Riley, enviando uma mensagem dizendo que estava realmente orgulhoso dela pela postura que tinha tomado. Embora tivesse causado um grande drama no meu casamento, eu disse que ela tinha feito a coisa certa ao deixar meu irmão, porque ele não merece estar com ela e ela precisa de alguém muito melhor do que ele em sua vida. Não era como se eu estivesse apenas dizendo isso da boca para fora só para irritar minha família, eu realmente falava a sério. Já tínhamos estado em contato desde o casamento, já que ela tinha entrado em contato para se desculpar comigo depois do fiasco, e eu queria ter certeza de que ela estava bem. Porque não deve ter sido emocionalmente fácil para ela expor tudo abertamente depois de ter estado com meu irmão por tantos anos. De qualquer forma, tirei um print da mensagem que enviei a ela e depois desbloqueei meus pais. Enviei esse print para eles também, disse a eles que deixei perfeitamente claro os meus sentimentos sobre esse assunto para todos e que não iria me envolver depois disso. Então, se eles realmente esperavam que eu tomasse uma posição a favor do meu irmão, podiam parar agora mesmo. Nick sempre foi uma grande dor de cabeça para mim e nunca foi gentil comigo, embora eu sempre tenha tentado construir um bom relacionamento entre nós. Isso nunca funcionou, e agora eu sabia que ele nunca seria uma boa pessoa, então não queria ter nada a ver com ele. Estava genuinamente muito feliz que Riley o tivesse deixado. Depois de enviar essa mensagem, bloqueei meus pais de novo, depois de dizer que, se tentassem me contatar novamente, eu os denunciaria, porque estava realmente farto de que tentassem me culpar e me envolver em algo em que eu não tinha participação. Esta manhã, não foram meus pais que me enviaram uma mensagem, mas sim Nick. Ele me enviou um e-mail muito longo, dizendo que, desde a nossa infância, ele sempre me viu como um competidor, porque, embora nossos pais o tratassem como filho de ouro, todos sabiam que eu era melhor do que ele em todos os aspectos.
E isso sempre o fez sentir-se inseguro e com ciúmes de mim. E eu não ajudava, tentando ser seu amigo, porque isso só o irritava mais. Então, ele sempre tentava me superar em tudo. Talvez ele tenha perdido de vista o que era importante enquanto tentava competir comigo. Mas, dito isso, ele também disse que, se eu não estivesse disposto a ajudá-lo, então não havia necessidade de eu ter contatado Riley e enviado aquela mensagem para colocá-la ainda mais contra ele. Ele disse que isso foi excessivo. Ele não se desculpou por nada, apenas me disse que tinha uma explicação para como ele se comportou até agora, mas o mínimo que eu poderia ter feito por ele era pelo menos ficar de fora. Mesmo que meus pais continuassem me incomodando, eu poderia tê-los ignorado em vez de ir além e enviar uma mensagem para Riley dizendo que ela fez a coisa certa e tudo mais, porque isso era entre eles dois e eu não precisava interferir. Ele também disse que a única razão pela qual meus pais sempre o trataram melhor do que a mim era porque eles estavam cientes de que ele estava um pouco inseguro e com ciúmes, e todos podiam ver isso, exceto eu. Eu nunca percebi como literalmente todos os outros na família me elogiavam constantemente na frente dele e nunca tinham algo de bom a dizer sobre ele, o que o fazia sentir que eu sempre o estava ofuscando. Isso pode ter sido verdade, mas acho que uma maneira melhor de lidar com isso teria sido tentar ser melhor nas coisas em que ele estava competindo comigo, em vez de buscar atenção sem sentido, gabando-se de suas conquistas e esfregando-as na cara de todos. De qualquer forma, tudo isso ficou no passado e, apesar disso, ele me disse que ainda não tinha conseguido superar nada disso, porque realmente o afetou. O e-mail basicamente estava cheio dele tentando se explicar, mas sem se desculpar nenhuma vez. No entanto, eu ainda me sentia mal por ele, porque não consigo imaginar como deve ter sido ter um irmão mais velho que era um pouco bem-sucedido e ter que estar à altura desse padrão. Mas o problema era que, mesmo quando as pessoas me elogiavam, nunca estavam menosprezando, ele era quem percebia isso como insulto, embora nunca tenha sido entendido como tal. Independentemente do que aconteceu em nossa infância, isso não explica por que ele levou isso para sua vida adulta também, porque acho que ele deveria ter amadurecido um pouco, especialmente dada toda a situação com Riley. Não sei como me sentir sobre isso agora, porque, depois de ler esse e-mail, me sinto um pouco mal. Pode ser irracional, mas é assim que me sinto, e eu realmente preciso saber se fiz a coisa certa ao entrar em contato com ela e dizer que ela fez a coisa certa ao deixar meu irmão, porque sei que isso realmente feriu os sentimentos de muitas pessoas. Então, me sinto um pouco em dúvida sobre isso. Não quero dizer que Riley deveria perdoar a infidelidade, acho que isso não está em discussão, mas sim o fato de eu ter me metido no meio da briga deles. Então, sou eu o vilão por dizer à ex-namorada do meu irmão que ela fez a coisa certa ao deixá-lo? Atualização. Então, alguns dias atrás, meu irmão entrou em contato comigo com aquele e-mail e eu fiquei pensando se tinha feito a coisa certa ao dizer a Riley que era bom que ela tivesse deixado Nick. E sabe de uma coisa? Eu fiz a coisa certa. Não vou me preocupar mais com isso, porque aquele e-mail significou o seguinte para mim, para ser honesto, me fez sentir mal por alguns dias, mas depois conversei com minha esposa. Conversei com alguns amigos e até li os comentários aqui e percebi que o fato de ele não ter se desculpado comigo diz muito sobre como ele realmente se sente. Ele estava chateado apenas porque eu entrei em contato com Riley, e essa é a única razão pela qual ele me deu uma explicação extremamente longa de como se sentia quando criança. Bem, isso não importa, muitos de nós temos traumas de infância, mas isso não é desculpa para fazer o que quiser como adulto e se safar. Ele pensou que poderia simplesmente tentar me fazer sentir culpado, tentar me fazer sentir mal por sua triste história de infância, e, de certa forma, ele estava certo, porque eu me senti mal por ele, mas não o suficiente para retirar o que eu disse. Na verdade, mesmo que eu retire o que disse, isso não vai mudar os fatos. Riley realmente fez a coisa certa ao deixá-lo no casamento de forma tão pública, já que ele realmente a estava traindo. Ele não tinha nenhum direito de pedir em casamento só por atenção, foi nojento, na verdade. Além disso, todos sabíamos que ele só estava fazendo isso no dia do meu casamento porque não me suportava, e mesmo assim ele espera que eu me sinta mal por ele? Ah, por favor! Simplesmente bloqueei aquele endereço de e-mail, porque não quero que ele possa mais se comunicar comigo com nenhuma de suas desculpas absurdas. Também conversei com Riley e contei tudo a ela,
e ela me disse que eu também não preciso me sentir mal por ele. Aparentemente, ele está tentando entrar em contato com ela, mas ela não respondeu e até conseguiu que algumas amigas levassem todas as coisas dela do apartamento dele para não ter que interagir com ele diretamente. Ela está apagando e ignorando todas as mensagens dele sem nem lê-las, já que ele está enviando mensagens de várias contas e números, porque os dele foram bloqueados. Ela me disse que ele pode continuar tentando, mas ela não se importa, e acho que essa é a única forma de lidar com o Nick neste momento. Estou fazendo o mesmo e, felizmente, depois que enviei aquele print da minha mensagem para Riley e meus pais, eles também não se incomodaram em entrar em contato. Não sei quanto tempo vai levar para eles superarem isso, mas só espero que eles superem e parem de me incomodar. Atualização 2. Já se passaram alguns dias desde que bloqueei Nick, até agora, ele não fez nada para entrar em contato comigo. Mas ontem, meus pais apareceram na minha casa e começaram a exigir que eu os deixasse entrar para poder falar comigo. Claro que eu disse que não queria falar com eles de jeito nenhum, porque sabia sobre o que eles iam falar. No entanto, eles não foram embora e continuaram insistindo que eu tinha que abrir a porta para deixá-los entrar, para que pudessem discutir o que estava acontecendo na família, porque, independentemente do que eu quisesse dizer a Riley, eu ainda fazia parte da família e não podia simplesmente ignorar a situação em questão. Aparentemente, a razão pela qual eles estavam aqui era porque o que tinha acontecido no meu casamento tinha colocado em jogo a reputação da nossa família, e, portanto, eles precisavam falar comigo para que todos pudéssemos fazer um pouco de controle de danos. E eles estavam aqui para trocar ideias. Achei tudo um pouco ridículo, porque não é como se nossa família fosse extremamente popular e conhecida. Não somos celebridades e nem sei de que reputação eles estavam falando, porque tenho certeza de que as pessoas vão fofocar por alguns dias e depois esquecerão esse escândalo. É possível que as pessoas se lembrem de vez em quando como um incidente familiar, já que foi bem engraçado ver Nick ser completamente humilhado assim, mas ele procurou por isso. Mas, fora isso, não entendo por que eles estavam tentando levar isso tão a sério. E eu disse a eles que não ia nenhum tipo de ideia com eles, porque fazer uma declaração ou algo assim só ia atrair mais atenção para isso. Então, se eles realmente queriam acabar com todo esse drama e proteger a reputação, era melhor não abordar o assunto de forma alguma e simplesmente deixar passar. Além disso, eu não queria acabar parecendo um idiota, agindo de maneira tão presunçosa, e sugeri o mesmo a eles também. Porque seria bastante vergonhoso estar relacionado com esse tipo de pessoa. Já era bastante vergonhoso e eu não queria piorar as coisas. Além disso, eu não ia fazer nenhuma declaração em defesa de Nick, porque não quero defendê-lo, já que o que ele fez com Riley e comigo foi muito errado e ele merece o que está recebendo agora. De qualquer forma, nem abri a porta para meus pais, e quando eles se recusaram a ir embora, insistindo que precisávamos conversar, eu disse que, se eles não fossem embora, eu chamaria a polícia. Foi então que eles finalmente foram embora, mas, mesmo antes de irem, meu pai me xingou e pude ouvir minha mãe chorando. Mas eu sabia que eram só teatralidades para que eu me sentisse mal por eles, e era exatamente a estratégia que Nick tinha usado, então simplesmente ignorei. Eventualmente, eles me deixaram em paz. Atualização 3. 4 dias atrás, meus pais me visitaram em casa e me recusei a deixá-los entrar. Estava bem claro que eu não queria ter nada a ver com eles, então não tive contato com minha família. Ontem, minha esposa e eu fomos para nossa lua de mel, mas assim que aterramos, nossos telefones foram inundados de mensagens de nossos familiares e outros. Porque aparentemente meus pais se deram a liberdade de fazer uma declaração em nome da família e até adicionaram meu nome no final, por algum motivo, na publicação que fizeram. Meus pais disseram que estavam muito chateados e envergonhados pelo incidente que ocorreu no meu casamento e queriam se desculpar com todos os convidados pelo que tiveram que presenciar, porque era para ser algo pessoal, mas Riley escolheu lavar roupa suja em público, sem outra razão senão humilhar e envergonhar. Eles também afirmaram que Riley era quem buscava atenção nessa situação e não seu filho, razão pela qual ela escolheu expor Nick e seu caso no meu casamento, em vez de lidar com a situação em particular, porque queria envergonhar publicamente não apenas o homem com quem esteve nos últimos 5 anos, mas também nossa família. Essa era toda a sua agenda, e se havia alguém para culpar pela situação, seria ela. Então, basicamente, na declaração que fizeram,
eles se recusaram completamente a assumir qualquer responsabilidade e agiram como se Nick fosse completamente inocente em toda essa situação, apesar de ter sido ele quem traiu e depois decidiu pedir Riley em casamento no meu casamento, sem nem me consultar primeiro. Não vou mentir, isso não é algo inesperado dos meus pais, mas o que realmente me enfureceu foi o fato de eles terem escolhido assinar meu nome no final também. Eles sabiam muito bem que eu não concordava com nenhuma das coisas que estavam dizendo, então eu sabia que estavam fazendo isso para colocar em risco minha amizade com Riley. Isso era absolutamente inaceitável, e agora todo mundo estava me questionando. Então, decidi ligar para eles para que retirassem a publicação ou, pelo menos, removessem meu nome, mas, fiéis ao seu caráter, eles não responderam a nenhuma das minhas ligações ou mensagens. E ainda estou esperando. Pelo menos conversei com Riley sobre a publicação e disse a ela que não tive nada a ver com ela, o que ela entende. Ela me disse que nem pensou que eu tivesse algo a ver com isso. Atualização 4. Bem, a atualização que vocês estavam esperando finalmente chegou. Meus pais finalmente entraram em contato comigo. Eu os tinha desbloqueado para informá-los que precisavam remover meu nome da publicação ou excluí-la completamente, porque eu já havia dito que não queria estar associado a nada disso. E, mesmo assim, eles se deram a liberdade de adicionar meu nome à publicação sem meu consentimento. Eu ainda não sabia se podia processá-los ou não, mas isso não importava. Mesmo assim, os ameacei com um processo. Quando me ligaram de volta, eu estava na minha lua de mel e já estava bastante irritado por eles ainda não me deixarem em paz depois do meu casamento e terem mantido um fluxo constante de comportamento sem sentido só para me irritar. Então, assim que me ligaram, comecei a gritar com eles. Quando parei, meus pais me disseram que me ouviram alto e claro e que iam tirar meu nome da publicação. Mas isso também significava que eu estava terminando minha associação com a minha família e, já que eu não me importava nem mesmo em estar com eles em tempos tão difíceis, eu não precisava mais ser considerado parte da família. Eu realmente não tinha nenhum problema com isso, então não sabia por que eles estavam agindo como se fosse um grande problema. Então, eles me disseram que, se tirassem meu nome da publicação, isso significaria que tirariam meu nome do testamento deles e eu poderia deixar de esperar qualquer tipo de herança. Fiquei chocado, não porque eles estavam tentando me ameaçar, mas porque eles realmente pensavam que isso ia funcionar. Eu não podia acreditar que eles pensavam que minha integridade podia ser comprada com a herança deles. E, mais do que tudo, não podia acreditar que eles fossem estúpidos o suficiente para tentar isso, porque nem era como se eles fossem extremamente ricos, então eu realmente não sei de que tipo de herança eles estavam falando. Eu disse a eles que estava completamente de acordo com esse arranjo, desde que tirassem meu nome da publicação. Eu não me importava com o que eles fizessem depois, eles podiam parar de me chamar de filho, pelo que me importava, porque eu já tinha aguentado o suficiente dessas pessoas a minha vida inteira. Eu tive que suportar a estupidez deles, mas eu não ia mais tolerar isso. Eu estava farto. Eles me disseram que iam me cortar para sempre e eu disse que estava mais do que de acordo com isso. E desviei. Depois de verificar com meus familiares e me certificar de que eles tinham removido meu nome da publicação, finalmente os bloqueei de novo e agora vou me concentrar em simplesmente aproveitar minha lua de mel com minha esposa, porque não tenho intenção de deixar que eles estraguem isso. Mesmo que façam algo depois disso, simplesmente lidarei com isso depois de voltar para casa e fazer uma desintoxicação das redes sociais. Eu realmente acho que isso é muito necessário para mim neste momento. Atualização 5. Olá, minha esposa e eu acabamos de voltar da nossa lua de mel e já se passaram pouco mais de 2 semanas desde a nossa última publicação. Estou me sentindo realmente relaxado e rejuvenescido, a desintoxicação das redes sociais realmente me fez muito bem. Enfim, agora que estou de volta, acho que é hora de outra atualização, então aqui vai. Depois que meus pais tiraram meu nome daquela publicação, eles cortaram todos os laços comigo e eu estava bem feliz com isso. Honestamente, não me importava, porque até agora a única razão pela qual eu mantinha um relacionamento com eles era por obrigação, e suponho que o fato de eu nem parecer me importar foi o que os irritou ainda mais. Então, eles começaram a tentar falar mal de mim para nossos parentes, mas eles não aceitaram. Em resumo, ninguém está falando com a minha família agora. E,
Além disso, eles até tiveram que remover a publicação porque Riley também ameaçou processá-los. Digo, bem por ela, porque o que Nick fez a ela não estava certo, então eles realmente não tinham o direito de tentar defender suas ações e tentar fazê-la parecer a vilã. Ela e eu continuamos em contato e, como o clássico Nick, ele está bancando a vítima de novo, porque, pelo que ouço, ele está dizendo a todo mundo que o motivo pelo qual não funcionou com Riley foi porque simplesmente não era para ser. Aparentemente, ele acredita que ela sempre ficou do meu lado em vez do dele, por isso, simplesmente não era para ser. Ele está tentando fazer parecer que o relacionamento dela comigo era mais importante para ela do que o relacionamento dela com ele, o que não era o caso de forma alguma. Porque até mesmo Riley me disse que toda vez que ele começava a falar de mim, ela sempre tentava apenas mudar de assunto, mas nunca tentou ficar do meu lado ou algo assim, como ele estava dizendo. De qualquer forma, não acho que importe, porque as pessoas para quem ele está dizendo isso são amigos em comum e a maioria deles está do lado de Riley. Ele tem tentado fazer com que ele se desculpe, mas, seja como for, nem importa se ele se desculpa ou não, porque não acho que ninguém se importe mais com a desculpa dele. Até mesmo Riley está seguindo em frente e se mudará em breve. Estou realmente muito feliz por ela. O passado já não importa, realmente o que importa é o que minha esposa e eu estamos fazendo bem. Depois da lua de mel, estamos felizes por enquanto. Atualização 6. Sim, eu sei, estou de volta depois de jurar que tiraria um longo descanso das redes sociais, mas como diz o ditado, quando você pensa que está fora, eles te puxam de volta. Neste caso, quem me arrastou de volta foi nada mais, nada menos que meu querido irmão Nick. Sim, o mesmo que decidiu que meu casamento era o cenário perfeito para sua proposta fracassada e sua humilhação pública. Já se passaram quase 2 meses desde minha última atualização e, acreditem, eu pensei que todo esse drama familiar tinha ficado para trás. Minha esposa e eu estávamos curtindo nossa nova vida de casados, tinha se mudado e estava recomeçando. E Nick? Bem, pensávamos que Nick estava em algum lugar lambendo suas feridas e, com sorte, refletindo sobre seus erros. Há 10 dias, acordei com meu telefone tocando como se fosse o fim do mundo, mensagens, chamadas perdidas, notificações de redes sociais, tudo explodindo ao mesmo tempo. Meu querido irmão tinha decidido levar sua narrativa de vítima a um novo nível de absurdo. Aparentemente, Nick tem espalhado uma nova versão dos fatos. Segundo ele, a verdadeira razão pela qual ele e Riley terminaram não foi porque ele a traiu, coisa que todos vimos no meu casamento ao vivo e a cores, mas por Riley supostamente ter traído comigo. No universo paralelo de Nick, eu fui o motivo do término do relacionamento deles. Quando fiquei sabendo disso, não sabia se ria ou chorava. Optei por rir, porque, honestamente, o que mais eu poderia fazer? É como se Nick tivesse visto toda a situação em um espelho e decidido que essa versão distorcida era a realidade. Imagino Nick sentado em frente ao seu computador. Sim, isso faz sentido. Com certeza todos vão acreditar em mim agora. Mas Nick não se contentou em tentar manchar a reputação de Riley. Não, isso seria simples demais para o meu irmão. Ele decidiu que eu também deveria ser arrastado pela lama em sua história. Quando Riley soube disso, ficou furiosa. Ela queria fazer uma publicação contando sua versão dos fatos, o que me pareceu completamente justo. Mas então, em um momento que eu chamaria de genialidade inspirada pelo absurdo, ou talvez tenha sido o efeito colateral de toda a raiva acumulada, tive uma ideia, sugeri a Riley que não apenas fizesse sua publicação, mas que também adicionasse meu nome no final, junto ao dela. E assim fizemos. Riley escreveu uma publicação detalhada expondo toda a verdade, desde o início de seu relacionamento com Nick até o dramático final no meu casamento. Ela até adicionou capturas de tela de mensagens de Nick que ela ainda guardava, onde ele abertamente pedia perdão por tê-la traído. E o melhor é que a publicação se tornou viral. E não estamos falando de viral no estilo minha tia e suas amigas compartilharam no Facebook, não, isso foi viral no estilo porque tem um helicóptero sobrevoando minha casa. Imagina o Nick sentado em sua casa, vendo sua pequena mentira se transformar em um circo midiático, pensando, talvez eu devesse ter pensado melhor nisso. Atualização 7. Bem, voltei, mas não para contar nada sobre meu irmão.
já que não tive notícias dele nesses dias, mas sim para dizer a vocês que parem de perguntar pela publicação, já que a apagamos. Muitos dos comentários estavam procurando a publicação e, como não estava escrita em inglês, não conseguiram encontrá-la. Mas eu não queria que alguém acabasse a encontrando. A ideia dessa publicação era que fosse o mais anônima possível. Nem mesmo a publicação de Riley esperávamos que fosse tão viral. E não havia helicópteros voando ao redor da minha casa, era só uma expressão, porque a publicação tinha uns 500 likes, o que, para minha conta, que costuma ter 10, me pareceu demais. De qualquer forma, já cumpriu seu propósito e meu irmão certamente aprendeu a lição. Se não for o caso, vocês me terão aqui com outra vingança contra meu irmão. Mas espero que este 2025 termine mais tranquilo do que começou, que foi uma verdadeira montanha-russa.